Olá a todas e todos que estão com a gente, minha amiga Mili Lacombe. Hoje temos um convidado muito especial. Antes de eu apresentá-lo, só quero lembrar para quem está chegando agora, para quem já nos acompanha aqui desde a primeira live, que temos a nossa campanha lá no Apoia-se. Quem puder contribuir, quiser, tiver como, dá aquela força para o canal para a gente continuar fazendo esse trabalho, continuar trazendo essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui por trás e os convidados. É só seguir esse QR Code lá para o apoia.com/canal Jogou Onde e deixar sua contribuição, se você puder. E, minha amiga, eu acho que já vou chamar o nosso convidado, porque aí eu faço com ele e com você, já juntos, aquela nossa chegada, né? Aquela nossa tradição, para a gente ver como estamos nesse dia de hoje. Então, por favor, venha para cá, professor Miguel Nicoleles, meu amigo querido, que está conosco, muito bem trajado para a live, para o nosso programa de hoje. E já vou começar, né, dando aquele oi, fazendo aquela checagem inicial que a gente faz aqui no canal com todo mundo, que é numa escala hormonal, psíquica, emocional, entre Felipe Luiz e Abel Ferreira Luiz Zubeldia. Como você está hoje, meu amigo? Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, Alice, Amília, um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Eu, como é de manhã, gravando para tarde, não sei direito onde eu estou ainda, eu estou muito Abel nesse instante, pronto para reclamar de tudo, pronto de chutar o balde, mas está tudo bem, tudo em paz. Obrigada, minha amiga, e você? Eu tô Abel também. Hoje eu tô um dia mais nervoso, porque eu vou viajar, então, sabe aquela correria? Hoje eu tô num nível de vibração Abel Ferreira. E o Zubeldia, né, também. Gente, o Zubeldia ontem, aliás, tomou mais um cartão amarelo, que beleza. Ontem, né, que dia foi ontem? Já nem sei mais que dia é hoje, mas na terça-feira, na partida do São Paulo pela Copa do Brasil, tomou mais um cartão amarelo, mas a gente precisa começar aqui hoje, recebendo esse convidado maravilhoso, com uma pergunta que eu me faço todos os dias, ou sempre que a gente conversa, Nicoleles, que é o seguinte: como um dos maiores neurocientistas do mundo, um dos maiores cientistas que o Brasil já produziu, um homem que já foi considerado para um prêmio Nobel, uma das mentes mais brilhantes do mundo, explica para as pessoas que gosta tanto de futebol e do Palmeiras. As pessoas entendem isso sobre você? Geralmente não, porque é doença, né? Então, doença é difícil de explicar a causa, né? Mas eu sempre conto que a causa é muito simples. Minha mãe estava dando à luz, né, na manhã do dia 7 de março de 1961, e meu tio, que era o obstetra, chegou e falou: se não for palmeirense, eu não tiro. E eu devo ter ouvido, né? E como eu já estava na hora, eu, né, acenei, né, comecei a cantar o hino e fui nascido pelo meu tio, que anos depois, no parto da minha irmã, que não é palmeirense, minha mãe se contorcendo em dores na mesma sala de parto, ele entra na sala, grande tio Dema, e fala: espera que é pênalti pro Palmeiras, já vem. Que era, né, pelo rádio, né? Então ele teve que ouvir a cobrança do Ademir da Guia antes de fazer o parto da minha irmã, né? Isso explica muita coisa, eu sempre falo para ela, mas
né? Mas as pessoas não conseguem acreditar. Inclusive meus amigos fora do Brasil nunca acreditaram nos absurdos que eu aprontei pelo Palmeiras. Ah, eu quero saber alguns desses absurdos, porque assim, realmente eles não entendem. Eu acho que a relação que eles têm nos Estados Unidos, onde você mora, né, professor, Sim, com o esporte, é muito diferente. Primeiro porque eles chamam o torcedor de fã. Para mim, isso já é, muda muita coisa. Linguisticamente, né, a gente sabe que sim, a língua já muda a maneira como a gente reage. E depois porque eles são franquias, é um negócio mais do que um... Eu morei lá há muito tempo, morei lá quase 10 anos. E eles nunca entenderam qual era a minha loucura com esse esporte. Fala um pouco disso pra gente, professor, por favor. não. Você sabe bem, Nili, a Alice também sabe. Lá um time de futebol ou de basquete ou de beisebol pode mudar de cidade. Então, de repente, você tem o Oakland A's que vira o Oakland Las Vegas, sei lá onde eles estão agora, porque cada 10 anos eles mudam para um lugar, né? Então, é completamente diferente, é um produto real, né? É como tudo, né? Nos Estados Unidos, tudo é uma commodity, né? E a ligação, por exemplo, quando eu contava o pessoal na Filadélfia que São Paulo tinha, na época, né, 5 times, né, grandes, que poderiam ser o Philadelphia Eagles multiplicado por 5, e todos, na época que eu era criança, a portuguesa disputava título, tudo, né? Ninguém acreditava, ninguém conseguia entender, né? Aí eu falava, não, porque eles achavam que São Paulo era uma aldeia em algum lugar perdido na savana africana. E aí eu falava, não, é uma pequena cidade, né, na região metropolitana dos 20 milhões de habitantes. E eles não tinham a ideia que o futebol aqui era algo... É muito diferente, como você falou. O futebol aqui é parte do DNA. Você fala de futebol em conferência científica, você fala de futebol com o presidente da República, você fala de futebol sentado no metrô. E lá é um pouco diferente, porque é uma relação mais comercial mesmo, né? E eu contando, se for contando as histórias de futebol, como eu contava lá na universidade, o pessoal fala, não, você não fez isso. Eu falei, não, fiz, não fiz. E ninguém conseguia, porque quebrava o decoro, vamos falar assim, do mundo acadêmico, né? Eu entrei para dar uma palestra Nobel com o pinte do Palmeiras no meu terno, né? E aí eu desci do palco, o cara falou, nossa, isso daí é da sua instituição? Eu falei, da onde eu nasci e continuo vivendo e tal. E ele não se deu a mínima conta que era o PIN do Palmeiras, né? Então, é bem diferente a relação. A gente vai pedir para saber algumas loucuras específicas, mas eu preciso chamar, porque está em linha com a minha primeira pergunta, uma das mensagens que deixaram, a gente pediu lá no nosso Instagram para as pessoas deixarem perguntas ali na caixinha para a gente trazer aqui hoje para você. E uma que eu acho fundamental, que não pode passar sem resposta, é uma pergunta do Ricardo, que a gente já pode colocar aqui na tela. Bully, Marco, Ju, que estão aqui com a gente, que diz respeito, claro, ao futebol e à saúde mental, especificamente, né, ao nosso Palmeiras. Então, o Ricardo Schmidt pergunta: como torcer para o Palmeiras e manter a saúde mental intacta? Conte pra gente, meu amigo. Bom, vindo de um neurocientista, a resposta é muito clara, é impossível, né? Porque você vai lá e ganha do Bolívar em La Paz e perde do Bahia no último segundo, no jogo seguinte, onde você espera ganhar de 5, né? Mas, não, não tem como, né? O verdadeiro torcedor alviverde, ele é, por definição, ele nunca consegue estar satisfeito com nada, né? Então, a turma do amendoim é uma bondade, né, generosíssima para descrever a torcida alviverde, né? É um bando de sociopata, psicopata que ganha 3 campeonatos seguidos e reclama do cara, quer mandar o técnico embora porque perdeu do Novo Horizontino em casa, enfim. E eu cresci com um dos maiores sociopatas alviverdes, que era esse meu tio Dema, né? Que me levou pelo Brasil. Meu pai era corintiano, então ele não era muito chegado no futebol, mas quem me levou para conhecer os estádios de futebol do Brasil foi meu tio. E o meu tio era um armário, né? Desse tamanho, e só andava de branco, ele era médico, né? E era muito claro que estar com o tio Dema no Parque Antártico era
você tinha um guarda-costa perfeito, né? Porque não só ele era um armário, mas ele chegava 3 horas e meia antes do jogo e o porteiro falava: agora pode começar, porque o Dema chegou, né? O jogo pode começar. Então eu aprendi desde cedo que é uma excursão pelos meandros da esquizofrenia, né? Mas divertidíssimo, eu recomendo para todos, né? Quando eu trouxe meus filhos pela primeira vez num jogo no Brasil, os três, um nasceu aqui, foi muito pequeno, não lembra de nada, e os outros dois nasceram lá. E foi num jogo, nunca vou esquecer, no Parque Antártica, o Palmeiras fez 1-0, todo mundo, né, vibrando, falando, era o melhor time do mundo, tal, isso 20 e tantos anos atrás. Aí o Fluminense virou o jogo em 30 segundos, todo mundo xingando todo mundo, xingando jogador. E o meu filho, coitadinho, o Daniel, menorzinho, falou: pai, tá todo mundo doente? Eu falei: tá, faz tempo, Daniel, faz Isso é muito tempo. maravilhoso. Maravilhoso. Professor, eu vou emendar nessa, porque assim, a gente faz loucuras mesmo, né? A gente vai saber algumas das suas, assim. Eu, por exemplo, já corri pelada na rua porque eu fiz uma promessa e eu tive que fazer Ixi, isso. Já aconteceu. E a gente faz todos os tipos de loucura e a gente vai para o inferno também, né? A gente vai do céu ao inferno, é um expresso, do inferno ao céu, do céu ao inferno. Como a neurociência explica o futebol? nós estamos falando do ponto de vista real ou do ponto de vista mítico, Mítico, filosófico? essa loucura, essa Bom, doença. é curioso que você tenha feito essa pergunta, porque a semana passada eu estava relendo um livro do Jung, por um trabalho que eu estou fazendo aqui, com um novo livro que eu estou escrevendo, né? E o Jung fala, evidentemente, eu não concordo com um monte de coisa, mas ele fala do arquétipo do herói, né? E ele foi começando, eu já tinha lido esse livro muitos anos atrás, mas relendo, fui lembrando a impressão que eu tive a primeira vez que eu li, porque ele começa a falar do mito do herói que todas as culturas têm, que é algo que vem provavelmente lá da pré-história da mente, quando a gente ainda nem sabia o que era ser consciente, mas, né, tinha que sobreviver. Eu sempre falo, né, que a espécie humana começou nas árvores, como todos nós sabemos, até o Joe brigar com a John e a John chutar ele para a savana e ele se vê no meio da grama lá e falar: agora é comigo mesmo, o que eu faço? E o mito do herói vem dessa época, segundo o Jung, né? E quando eu leio isso daí, eu sempre lembro do futebol, porque o futebol, um estádio de futebol nada mais é do que uma disputa tribal, né? Você tem as músicas, você tem as cores, você tem os símbolos. Eu não sei se vocês viram ontem no jogo da Champions League, na torcida do PSG, tinha os caras animando a torcida que não assistem o jogo. Eles estão de Estão costas de para o costas, estádio. Exatamente. E a torcida, a torcida do Arsenal não entendendo nada, né? Porque os caras de costa e fazendo muito mais barulho que a torcida do Arsenal, né? E então, do ponto de vista científico, o concerto de rock, jogo de futebol, eles são todos partes de um mesmo arquétipo, na minha opinião. Né? Eles todos nos conduzem à noção primitiva de que a gente quer fazer parte de algo, a gente quer fazer parte de um grupo social que nos apoia, que nos protege, e nós temos que ter um inimigo, né? Eu nunca encarei o futebol dessa maneira, nunca tive inimigo nenhum, porque eu sou da época que você ia aqui no Pacaembu e sentava do lado do corintiano, meu pai ia comigo assistir Palmeiras e Corinthians e nunca, não lembro de nenhuma confusão, violência, nada. Tinha toda a provocação e tal, mas hoje em dia você literalmente vê um encontro tribal, né? E fora do estádio, né? Os caras marcam briga fora do estádio, para mim é inconcebível, né? Você se degladiar, mas é algo que a explicação é muito básica, eu acho, de como a nossa mente funciona, do porquê a gente se sente tão ligado a um time de futebol. Porque é algo que nos remonta à infância, nos remonta à nossa conexão social, ao mundo onde a gente cresceu. Então, como nós somos animais sociais, primatas sociais, o futebol cumpre uma função. Né, eu já vi coisas. Por exemplo, eu estava dando uma aula uma vez na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, na fronteira com a Coreia do Norte, na DMZ, na Zona Desmilitarizada, a última universidade. Você olhava pela janela do prédio, você via a Coreia do Norte. E eu dei uma aula 2 horas e meia e ninguém abriu a boca, né?
Eu falei, meu, não vou conseguir, eles não estão me entendendo, né, ou eu não estou me comunicando. Aí quando eu vi que ninguém reagia, eu falei, Ronaldo, na época do fenômeno que ele era, né, bam, bam, bam. Putz, não pararam mais de falar os coreanos. Eu não entendi uma palavra, mas foi sensacional, porque naquele momento eu fiz a conexão. Em inglês, no meio da fronteira da Coreia, o futebol me resgatou de múltiplas situações, né? Por causa dessa identidade. Eu andando com meu filho em 2004 na Praça Vermelha, fazendo jogging às 5:30 da manhã, por causa do jet lag, 2 meganhas russos param. A gente falou, bom, acabou, né? Agora foi, né? Não vai dar tempo de ver o Lenin, infelizmente. Aliás, que meu filho mais velho, quando a gente viu o Lenin, falou, nossa, ele tá mal. Aí eu falei, tem um fungo ali crescendo. Mas aí eu estava correndo com um agasalho da universidade, mas por baixo estava a camisa da seleção, a tal da cor, né, que está agora. Aí eu tirei o agasalho, não falo uma palavra de russo, abri o agasalho, o cara, Brasil! Os dois me ganham, abrindo um maior sorriso e nos deixaram ir embora, né? Então, é uma linguagem universal porque é parte da pré-história da mente humana, né? Alicia, deixa eu só emendar uma coisinha, porque ele está falando de Claro. pertencimento. Tem uma outra coisa que eu acho, professor, que é assim, o futebol, para mim, é o tecido que liga a dimensão dos vivos e a dimensão dos mortos. Porque a impressão que eu tenho, por exemplo, quando o Palmeiras entra em campo, o tio Dema está com você, ou não? No primeiro jogo do Allianz Parque, né, na inauguração lá, eu comprei 2 ingressos. Ele já tinha falecido, evidentemente. Só que eu estava lotado de gente. Eu sentei. Eu agora tenho a cadeira cativa, então não tem mais problema. Mas na época era difícil, né? Eu sentei apinhado de gente em um lugarzinho vazio do meu lado. Aí veio, não posso sentar. Eu falei, não, esse está ocupado. Gente, isso é maravilhoso. Eu já estou chorando, eu choro, né, nas entrevistas. E aí, quando eu comprei a cadeira cativa, eu nem sei mais, porque faz tempo que eu não vou no estádio, faz quase um ano, por causa das minhas viagens, tudo. A minha cadeirinha tinha o nome do tio Dema lá, cadeira cativa, o nome dele estava lá, né? E eu já vi vários títulos lá no estádio, né? E toda vez que tem um título, ou tem um pênalti, né? Que é um sacrifício para qualquer palmeirense, eu sempre. Porque eu não sei se vocês lembram desse meme na final da Copa da Argentina, no último pênalti lá do Merentiel, que é perna de pau categorizado, o Messi olhando para o céu e falando: Diego, só dessa vez. Né? E o Merentiel faz o gol e nunca mais ninguém soube. O Merentiel está no River Plate de novo aqui. Enfim, toda vez que tem um pênalti para o Palmeiras, não interessa onde eu esteja, eu levanto e falo, tio Dema, pelo amor de Deus. Né? Vindo de um ateu, é uma declaração de amor profundo. Né? Mas o ingresso, o tio Dema estava lá na inauguração. Que lindo. Muito linda essa história. E a gente sempre fala aqui das loucuras, mas você contando essa história do tio Dema, eu fiquei com vontade de te perguntar sobre assim, um momento de maior emoção, né? Assim, relacionado ao futebol que você tenha vivido, que em geral, para as pessoas que gostam de futebol, em geral eles estão lá no top 5, top 3 da nossa vida. Né? Você tira momentos assim como nascimento de filho, casamentos e outros momentos assim, em geral as coisas do futebol estão lá. Nascimento de filho é difícil porque eu tenho 3 carcamanos, entendeu? Eu quase desmaiei no nascimento do primeiro. Né? Eu médico, a mãe médica, no primeiro, né, a minha ex-mulher é japonesa, brasileira, né, a dor não existe. Né? Então eu lá passando mal e ela, não, tá tudo bem, tudo bem. E eu, de repente, bum, quase vieram tratar a mim, né? Porque quase passei mal. Mas eu tenho dois momentos, por incrível que pareça, tão antagônicos, mas absolutamente maravilhosos. Eu acho que eu contei para a Alice um dia, eu escrevi uma coluna uma vez, não me lembro aonde que eu publiquei, que eu descobri que eu era brasileiro na final da Copa do Mundo de 70. Porque quando o Brasil fez o 4º gol e o São Paulo explodiu, né? Eu tinha 9 anos. São Paulo explodiu, minha mãe, que não entende absolutamente nada de futebol até hoje. Depois eu conto uma história da Ana Gisela, aos 86 anos, sensacional. Ela é São Paulina de formação, né? Só um parênteses. Aí um dia eu tô lá na casa dela assistindo o jogo do Palmeiras, aparece o Abel dando uma entrevista, né? No pré-jogo. Aí a minha mãe, 86 anos.
vira para mim e fala assim: quem é esse? Eu falei: mãe, esse é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Aí ela vira assim para mim: finalmente tem uma boa razão para torcer para o Palmeiras. Somos todos Dona Giselda, entendemos. Exato, vocês entenderam perfeitamente. Mas, enfim, minha mãe pegou o Fusca azul dela e falou: nós vamos para Paulista. Eu olhei, minha mãe nunca gostou de futebol, nunca. Meu pai olhou como. Ela pegou toda a criançada assistindo o jogo na sala da minha casa, fomos para a Avenida Paulista, e aí eu descobri o que era ser brasileiro. Eu não tinha a menor ideia do que era ser brasileiro. Mas, de repente, eu estava no meio do Brasil, estava no meio de gente que eu nunca vi na vida, parando o carro, descendo, abrindo a porta, abraçando a gente. Eu sentei no capô do. Imagine que meu pai nunca soube disso. Sentei no capô do Fusca, minha mãe dirigindo a 5 por hora, que era a velocidade habitual dela, de qualquer maneira, né? E as pessoas parando o carro e te abraçando, né? Assim, foi algo. Aí eu descobri de onde eu era, onde eu pertencia, quem era o entorno. E eu me lembro de voltar para casa e meu pai falar: e aí, como foi? Eu falei: gostei, gostei, o lugar é bom, o lugar é interessante, né? E a segunda, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas foi a pura verdade. Na final do Mundial com o Chelsea, quando o Veiga foi cobrar o pênalti, eu não consegui olhar o pênalti. Eu estava na fila Eu tô toda arrepiada. Eu estava na primeira fila atrás do banco do Chelsea, atrás do Tuchel, tá? O Tuchel lá reclamando em alemão e eu mandando ele aquele lugar em alemão, que é o pouco de alemão que eu sei, é suficiente, né? Aí o Veiga, é pênalti, né? O Thiago lá fez o favor de pôr a mão na bola e tinha um vigia do Emirados Árabes lá na minha linha de visão. Eu ajoelhei, fechei o olho e falei: não, eu não vou aguentar, eu vou ter que ouvir o gol, porque o estádio era inteiramente palmeirense, entendeu? O cara do meio que organizava assim falou: isso aqui nunca encheu. O Sheik criou esse barato aqui, tem 10 moscas pingadas todo fim de semana. Vocês vieram do outro lado do mundo, vocês encheram o estádio, né? Bom, eu ajoelhei, o Veiga fez o gol, a torcida explodiu. Nós estávamos no final da pandemia, no meio da pandemia, 22, aquelas zonas, tem que fazer 3 testes por dia para entrar no estádio. Eu tinha que ir de Dubai para Abu Dhabi, parar no lugar para o cara conferir o seu cartãozinho né, do teste. Quando eu levantei, eu olhei em torno, eu falei: puta, eu estou no Allianz Parque. Foi a melhor derrota da minha vida. Foi a coisa mais espetacular. Porque não fez a menor diferença que o Chelsea ganhou com o Luan metendo a mão na bola. É verdade que eu quis matar o Luan naquele momento, mas não fez a menor diferença. Foi a derrota mais espetacular, porque eu estava do outro lado do planeta, né? E eu me senti em casa. E o vigia, o policial que estava na minha frente, que se afastou pensando que eu ia olhar para o jogo, quando ele me viu ajoelhar, ele falou: Are you alright? Né? Aí quando eu, né, explodi com o gol, ele estava na minha frente e virou: I guess so. Ou seja, fala muito sobre pertencimento também, né? Não, foi uma coisa de louco. Você andava pelo meio de. Uma hora lá em Dubai, no meio da madrugada, eu começo a acordar e falo: tô delirando. Tava no hotel, né? Tô delirando, tô ouvindo o hino do Palmeiras, a coisa ficou grave, agora eu tô ouvindo voz. Quando eu abro a cortina, os caras tinham alugado o barco para fazer uma volta de madrugada em Dubai cantando o hino do Palmeiras, entendeu? Eu falei: não acredito, isso aqui é surreal. Mas então, Isso é maravilhoso. Então, o Palmeiras perdeu, os caras gozaram, vice-campeão, não interessa, não fez a menor diferença. Foi o melhor momento depois da final da Copa, né? Foi melhor do que ganhar o título, porque, primeiro que, né, hoje em dia é quase impossível você jogar com a seleção do mundo, que são esses times aí europeus, né? Mas o sensacional foi que é aquela coluna lista que eu quero escrever, né? A morte anunciada da posse de bola. O grande Abel deu a bola para o Chelsea não sabia o que fazer, né? Porque está acostumado na correria da Premier League. O Palmeiras estacionou o busão Pinheiros lá para lá e
pegava a bola e perdia gol, pegava a bola e perdia gol, mas deixava a bola com os caras. E a torcida, e tinha uns 10 gatos pingados do Chelsea no estádio. E aí eu descobri naquela noite que o governo de Abu Dhabi tinha distribuído bandeiras grátis para ter alguém do Chelsea no estádio, porque não ia ter ninguém, né? É isso. Perder nem sempre é a tragédia que a gente faz. É o meu argumento, assim, algumas das minhas memórias mais poderosas dentro de um estádio, elas estão associadas à derrota. E não só dentro de um estádio. A seleção brasileira de 82, para mim, Nossa. ela é até hoje um marco, assim, na minha vida. Não importa. Eu fui forjada nessa derrota, entendeu? O que eu penso sobre futebol veio para mim com essa derrota. Algumas derrotas, elas são mais bonitas do que vitórias medíocres. Você conhece a história do Chicão na Copa de 78? Acho que não. O Brasil foi jogar com a Argentina, né? Foi jogar com o Rosário, né? E foi jogar num estádio merreca, não era no Monumental de Núñez, era para pressionar, porque a torcida ficava próxima. E o motorista do ônibus da seleção, que evidentemente era irmão, estacionou o ônibus do outro lado do campo, não do lado que tinha que entrar no vestiário. Então, o Brasil ia ter que passar todo o campo em direção ao vestiário, né, para entrar no vestiário. E naquela seleção tinha o Chicão, né, que no primeiro lance daquele jogo levantou o Luque, que era o centroavante da Argentina. O Luque não pegou mais na bola. O Luque sumiu da galáxia, porque primeira bola que ele pegou... Mas antes disso, eu acho que quem me contou isso foi o Rivelino. Abriu a porta do ônibus, todo mundo, nós vamos ter que passar no meio de campo, que é isso? O Chicão, que era um armário também, né? Jogava no São Paulo, volante do São Paulo, disse que ele pegou, abriu o agasalho, tirou, mostrando, né, a camisa da seleção, desceu do ônibus, olhou para um lado, olhou para o outro, deu uma cuspida e foi atravessando o meio de campo. Intimidou a torcida inteira da Argentina. Os caras falaram, quem é esse? Esse cara vai jogar, né? Esse cara vai jogar. E aí a seleção entrou em campo, né? Com o Chicão não tinha jogado. O Chicão entrou para marcar os dois melhores jogadores da Argentina. Acabou com o jogo, literalmente, porque na primeira entrada no Luque, o Luque nunca mais viu a bola, né? Então tem essas coisas. Ou então o mesmo Rivelino me contando que na final de 70 estão para entrar, né, no campo. Cadê o Pelé? Os dois times perfilados lá, porque o Pelé dormia antes de entrar, né? O Pelé ia na maca lá, não queria nem saber o que o Zagallo estava falando, dormia e aparecia na hora, né? E o Tostão e o Rivelino, dois moleques, um olhando para o outro, e o Facchetti, que era o capitão da Itália, né? Falando, ixi, será que o cara não vai jogar? Será que machucou? Será que... De repente eles ouvem vindo lá, como se tivesse aberto a jaula do leão, né? Eu não vou poder falar aqui os palavrões, o cara berrando que nem um louco, vamos ganhar esta, né? O Tostão vira para o Rivelino, o Rivelino vira para o Tostão, o homem veio. O time da Itália perdeu o jogo ali, entendeu? O time da Itália. E aí eu uma vez encontrei com o Facchetti em Milão e perguntei como é que foi marcar o Pelé naquela final, né? Ele falou, marcar quem? Eu não vi o Pelé. Tenho a menor ideia de onde ele andou naquele jogo. É isso. Maravilhoso. Eu vou aproveitar, como a gente tem muitas perguntas da audiência, vou sair do campo da emoção. Na verdade, a gente nunca sai do campo da emoção no futebol, mas vou puxar um pouquinho para o campo da ciência, né? Dessa intersecção entre a ciência e a emoção. Vou trazer duas perguntas que a nossa audiência mandou e emendar aqui para pedir para você contar um pouco do seu trabalho no futebol, mas sem deixar de mencionar as perguntas que o Emerson mandou, né, perguntando qual a sua visão sobre inteligência artificial responsável e a aplicação no esporte, e o Caio Augusto também, que perguntou o que você pensa sobre transhumanismo e se acredita que a neurorobótica vai entrar no esporte, né? Você tem uma experiência bastante conhecida no futebol na abertura da Copa, com o exoesqueleto que deu o pontapé inicial da Copa do Mundo do Brasil em 2014, e tem uma experiência menos conhecida realizada no Palmeiras. Então vou fazer esse mexidão aqui de ciência e futebol, pedir para você contar um pouco
o que você pensa da intersecção entre essas suas duas paixões, entre os seus dois mundos. Não, realmente, eu tive o privilégio de. Quantos seres humanos podem dizer que conseguiram, no tênue período de uma vida, unir suas duas maiores paixões, né? Que, no meu caso, é o futebol e a ciência, né? A Copa do Mundo, para mim, foi, no Brasil, foi ao mesmo tempo o inferno e o paraíso, né? O inferno porque na época, como vocês bem sabem, nada podia dar certo no Brasil, então nós fomos massacrados porque estávamos querendo fazer alguma coisa junto com o governo brasileiro para, né, mostrar que o Brasil também é ciência, que o Brasil é capaz de fazer coisas de grande impacto científico, que nós conseguimos, porque fora do Brasil todo mundo fala isso o tempo inteiro, até hoje. 11 anos depois eu ainda dou palestras mundo afora explicando o que foi aquilo. Todo mundo acha que é um delírio, e foi, né? Porque, além de ser espírito de porco, palmeirense é muito trouxa, né? Palmeirense acha que você vai fazer um troço do seu país, em vez de fazer no Super Bowl, você vai fazer na Copa do Mundo do Brasil, o pessoal vai te receber de braços abertos, vão te tratar como santo, né? Como dizia o doutor Ângelo, meu pai, meu filho, você só tem um concorrente. Eu falei, qual, pai? O cara lá da Palestina, 2000 anos atrás, que fez gente andar. Eu falei, não, pai, pera, menos. Né? Mas na véspera, eu vou resumir toda essa angústia que foi esse barato, mais do que qualquer. Na época não foi prazer, foi angústia, porque o boicote ao Brasil era tão gigantesco, como foi na abertura da Copa, né? Que o pessoal achou que se a gente conseguisse fazer o que a gente conseguiu fazer, a gente estava promovendo o governo da Dilma, né? E isso era anti, né? Então nós fomos tratados da maneira. Meus amigos americanos, europeus, falando: meu, o que está acontecendo? Não é possível um negócio desse. E a frase mais sensacional que eu ouvi naquele período foi na véspera, antevéspera. Na véspera nós dormimos numa casa em Itaquera, para você ter uma ideia. Tinha um movimento de boicote à Copa e nós fomos ameaçados de não conseguir chegar no estádio. Tá? Então nós fomos dormir na casa de uma colega que morava em Itaquera, a equipe inteira, paciente, todo mundo de colchonete, acampando do lado do estádio para a gente não correr o risco de não chegar, para você ter uma ideia. Mas a minha mãe, na antivéspera, fez um jantar. Eu estou já comendo comida da mama, doutor Ângelo, né, tal, tudo muito bom, relaxando depois de 8 meses de loucura. Dona Giselda vira para mim, que é escritora, né, vira para mim e fala: você sabe, né, Miguel? Se não der certo, nem mamãe salva. Né? Esse foi o último passo de apoio que eu recebi, né? Mas a segunda pergunta, eu vou começar por ela, porque ela tem mais a ver. Porque quando eu criei, junto com o meu grande parceiro John Chapin, a interface cérebro-máquina, e quando a gente publicou em 99 numa revista da Nature, que foi notícia no mundo inteiro, né? New York Times, o Washington Post, tudo, Le Monde, o movimento transhumanista achou que nós éramos os poster boys da sua visão de fusão do ser humano com E ocorre que os dois, eu e o John, que virou palmeirense por imposição, né, ao vir ao Brasil e ser forçado a ir assistir o jogo do Palmeiras, nós éramos a antítese disso. Nós ambos tínhamos uma formação humanística enorme, né? O John era um homem genial, um homem maravilhoso, doce, mas um gênio. E quando nós começamos a ouvir esse movimento Singularity University anunciando que a nossa descoberta era a prova cabal de que o ser humano ia se fundir com as máquinas, a gente começou a publicar coisas ao oposto e falar que não, que isso não tinha nada a ver, que nenhum sistema digital ou mecânico substituiria a mente humana, o corpo humano, enfim. Então nós viramos de poster boy o inimigo público número 1, porque onde eu ia tinha um cara do movimento transhumanista que levantava na plateia perguntando: e aí, você criou isso? No futuro nós vamos todos nos fundir? Eu falei: não, você está no canal errado, você veio no lugar errado, não é bem isso, né? E nesse sentido, eu desde 2002 que eu tenho publicado artigos, isso bem antes desse hype, né, da inteligência artificial, dizendo que nós não somos uma pilha de dados, que nós não podemos ser reduzidos a algoritmos, que nosso sistema nervoso funciona em analógico, que nós inventamos a lógica digital, é uma abstração humana, mas o cérebro não inventou algo para descrever a si mesmo.
porque ele não funciona em digital. Então, não tem esperança de você reduzir a mente humana a um algoritmo XYZ. É tudo balela, é tudo enganação, é tudo hype marketing. Isso não quer dizer, e aí eu respondo a primeira pergunta, que os métodos estatísticos de estatística multivariada, redes neurais artificiais que eu uso desde os anos 90 na minha própria pesquisa, não podem ser usadas para analisar grandes coleções de dados coletados, né, da atividade humana para tentar extrair correlações que podem ser úteis para tratar pessoas, para analisar exames de radiologia e para definir novas formas de treinamento de atletas de alta performance. Então, uma coisa não anula a outra. Os métodos estatísticos são conhecidos, são robustos, mas isso não quer dizer que nós conseguimos explicar nem a singularidade do indivíduo, nem a totalidade da humanidade com esses métodos, porque eles simplesmente não se aplicam à lógica de como a gente funciona. E essa é a grande dificuldade de falar com o pessoal de computer science e engenharia, que desde o início da sua formação acredita que, né, você vai criar uma fórmula que vai descrever a beleza. Não tem. E esse é sempre o meu argumento, né? Eu sempre, quando vou nessas reuniões, né, que tem esses caras, eu falo, tá bom, sua mãe é bonita? Cara, claro. Você é casado? Sou. Sua mulher é bonita? Não. Maravilhosa. Sua filha? Não. Qual é a fórmula? Ah, não, eu não sei. Eu falei, mas você acabou de dizer na sua palestra que se você não consegue criar uma fórmula, um algoritmo, não existe. Se um atributo não pode ser formularizado ou algoritmizado, você acabou de falar. Você não acredita que ele exista. A beleza das mulheres da sua vida não existe, é uma alucinação. Aí, né, dá tilt no cara. Porque é uma falha lógica, né? Obviamente é um buraco. Porque existem coisas que você não consegue nem escrever com palavras. Né? O grande filósofo austríaco maluco de pedra, deveria ser palmeirense, Wittgenstein, dizia, em certos momentos o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Né? É a pura verdade. Eu estou lembrando, professor, de um filme do Godard que chama Alphaville, de 1965. É uma sociedade em que um computador domina aquela sociedade, ele é o líder, e ele acaba com o sentimento. Então, tudo que é da ordem do sentimento passa a ser errado. E o herói do filme, para vencer o computador, ele descobre que é só ele começar a recitar poesia. O computador não entende. O computador dá um tilt nele. E aí, a minha pergunta é mais ou menos assim, porque eu sou muito crítica do futebol, explicado por dados, estatísticas, mapa de calor. Eu não concebo essa análise futebolística. Para mim, o futebol é uma usina de afetos. O jogo a gente não vê, um jogo a gente sente, né? Ontem eu estava vendo o jogo do Fluminense e não entrava o Fluminense massacrando o Aparecidense, massacrando. A bola não entrava porque o goleiro do Aparecidense estava numa noite de Gordon Banks. Mas, fora isso, o Fluminense fez tudo o que podia. E a torcida vaiando. Então, eu acho que a gente está entrando num lugar em que, primeiro, o neoliberalismo manda vencer sempre, porque a derrota ela elimina, é um loser, né? Não existe a derrota. E depois essa explicação sempre assim, o torcedor é cliente hoje, sócio-torcedor, que é uma outra bizarrice, né? E vou analisar o jogo assim como cliente mesmo. Tá atacando, não está fazendo gol, não está sendo eficiente. Eu tenho muito medo da gente estar jogando futebol num lugar neoliberal que não vai ter volta, entendeu? Na realidade, eu acho que já foi. E não é só o futebol, né? Porque por que o marketing... eu, no meu livro de ficção científica, eu chamo os sociopatas do Silicon Valley dos overlords, né? Porque os overlords querem convencer a gente que nós somos reduzíveis a dados e que o nosso comportamento pode ser mapeado com algoritmos, né? Com os algoritmos dos nossos likes, né? Ou seja, como se o consumo ou o nosso apertar de um botãozinho aí no, sei lá, no Instagram, onde quer que seja, definisse a nossa personalidade. Essa é o mantra, né? Nós somos reduzíveis. Por quê? Porque eles, ao longo dos últimos 50, 60 anos, nós estamos lentamente, mas certamente caminhando para
por um caminho onde nós somos reduzidos, todos nós, a commodities. Nós não somos mais seres humanos, na acepção da palavra, na acepção clássica da filosofia grega, ou persa. Nós não somos considerados seres vivos mais. Nós somos produtos, nós somos objetos que são transacionados, né? Porque os nossos likes, os nossos gostos, as nossas compras, a nossa vida online é comercializada, né? Eu me lembro anos atrás dando uma palestra aqui no Brasil, falando, pessoal, o Google não é uma empresa de navegador de internet, o Google é uma empresa de advertisement, é uma empresa de marketing. Eles não ganham dinheiro com as suas buscas, eles usam as suas buscas para vender espaço de anúncio. Foi por isso que eles estão sendo processados nos Estados Unidos pela lei antitrust, né? Por todo o monopólio que eles criaram, né? Então, o futebol, ele na realidade, na minha opinião, ele é apenas um reflexo de toda a sociedade que a gente vem construindo desde os anos 70, né? Com essa visão de que não, vocês são esses organoides aí, eu só me interesso por aquilo que vocês produzem, que eu posso monetizar. Então, o seu amor ao time de futebol é monetizado. O seu amor pela literatura, o seu amor pela arte, né? Aliás, até a sua vida cotidiana hoje em dia está sendo monetizada, né? Você hoje vende a sua imagem, o seu rosto, em qualquer prédio que você entra em São Paulo, né? E ninguém te fala para onde esses dados vão. Você não lê um papelzinho. E nos estádios também, né? Não, bom, nem me fale. Nos estádios, né? Foi simplesmente implementado sem nenhum formulário de consentimento, sem nenhum. São dados que são usados para treinar algoritmos de reconhecimento facial e provavelmente que saem do Brasil. Eu não sei, mas é muito provável que eles são vendidos no comércio. Tanto é que existe um comércio futuro de dados comportamentais, tá? É que nem a bolsa de ouro, bolsa de commodities, né? Então, o que nós estamos vendo que vem desde os anos 50, com a criação dessa área que eu chamo nem de inteligente nem de artificial, né? Porque a inteligência é uma propriedade da matéria orgânica, né? Ela é uma propriedade emergente dos organismos tentando sobreviver no mundo em fluxo e interagir com outros organismos e predadores. Então, a inteligência é o que emerge dessa estratégia de sobrevida, né? O nosso querido Darwin estaria muito pé da vida com o aluguel do termo inteligência, né, do jeito que foi feito, e ela não é artificial porque ela não funciona sem seres humanos por trás, né? Tanto vocês sabem, o ChatGPT alucina numa porcentagem enorme, então os caras têm que ir lá e manipular levemente as suas respostas. Tem um cara sentado em algum lugar do mundo, né, arrumando a resposta do ChatGPT lá. Então, o humanismo, como a gente conhece dos gregos, da Renascença italiana, do movimento iluminista, né, da francês, do século XVIII, ele está sendo atacado em todos os lados, ele está sendo enterrado vivo e a areia está chegando no queixo, né? E nós estamos... Claro, eu sou culpado do mesmo crime, né? Eu uso tecnologia a minha vida inteira para fazer ciência, Só que eu não acredito no Deus, na igreja da tecnologia, porque virou um culto, né? As pessoas falam assim, não, a tecnologia vai resolver. Bom, que tecnologia? O quê? Do que nós estamos falando, né? Então, a imprecisão da nossa linguagem, ela é reflexo da imprecisão da nossa lógica e da imprecisão do nosso raciocínio para lidar com o mundo. E o mundo está sendo imposto a gente, mais do que nunca, né? Outro dia alguém me perguntou, você escreveu no seu livro que o faraó do Egito fazia a mesma coisa, que quando ele queria brigar com os hititas, o sumo sacerdote punha ele no centro da praça de Mênfis, vestido em ouro, o sol refletia nele, todo mundo acreditava que ele era o Deus Sol, e todo mundo ia se matar contra os hititas, e apanhar, né? Porque os hititas deram uma sova atrás da outra nos egípcios. E eu falo, tinha uma diferença, né? Aí o papai fala, qual? Era o sol. Pelo menos era algo, né, tangível. Real.
é real, não é, né, não é algo que é. Ontem o Zuckerberg deu uma entrevista nos Estados Unidos dizendo que o mundo real e o mundo virtual vão se fundir. É inevitável, nós vamos deixar de usar os nossos telefones celulares porque nós vamos usar ou óculos ou lentes de contato que nos permitem estar continuamente no mundo mesclado. No metaverso dele. No metaverso dele, exatamente, que ele vai cobrar, né, sei lá, em gotas de sangue, talvez. E aí eu fico pensando, para o cérebro humano, que tenta tirar alguma lógica, tirar alguma relação causal do mundo que existe aqui fora, basicamente ele vai pirar na batatinha, entendeu? Ele vai literalmente, nós vamos criar exércitos de esquizofrênicos, de pessoas que não sabem mais onde a realidade termina, onde o virtual começa. E com isso, Mili, eu acho que talvez você ache esse ponto interessante, vai ser muito fácil você criar Trumps da vida. E vai ser muito fácil você imputar ou implementar sistemas ditatoriais, autocráticos, fascistas, porque veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Em 100 dias. Eu não reconheço o país mais. O país que eu cheguei em 89 não existe mais. Em 100 dias? Em 100 dias. Não é o Império Romano levando 2 séculos, tá? 100 dias. Eu tenho relatos de amigos dizendo que vizinhos inimigos de outros vizinhos estão delatando para a polícia de imigração o vizinho, apesar dele ser cidadão americano, tá? Mas porque ele fala espanhol, ou é descendente de mexicanos ou de latino-americanos, os caras estão delatando e a polícia teve um caso anteontem. Chega lá e tenta prender a pessoa como imigrante ilegal, a pessoa sendo americana. Então, já houve, né, deportações erradas, deportação de criança doente. Duas crianças americanas foram deportadas para Honduras. Então, na realidade, o meu livro de ficção científica, que está aqui atrás, ele era um livro de ficção científica, mas ele virou um ensaio jornalístico, porque tudo que está lá está acontecendo. Não, e eu queria... Eu vou te interromper só porque os nossos ouvintes aqui, a nossa audiência já queria saber exatamente sobre isso. 2 perguntas que eu queria puxar aqui. O Emerson Souza, né, perguntando se o romancista de sci-fi é um pessimista realista por natureza. E uma pergunta aqui, Manu, sobre a sua opinião justamente sobre o apagão na Europa, o que você acha que aconteceu, lembrando que isso é uma coisa que está relatada no seu livro, que, como você disse, está ali na prateleira de ficção científica, acho que só para as pessoas não ficarem muito desesperadas, né? Minha mãe falou outro dia para mim que, como ciência não dá muito dinheiro mesmo, isso é a dona Gisela falando, né? Que eu devia abrir uma barraquinha de leitura de mão e chamar de Oráculo Nicoleles, né? Porque tudo... Ela revisou o meu livro inteiro, né? Ela não deixa eu publicar nada em português sem ela revisar. E ela vira para mim, tá tendo apagão na Espanha. Eu falei, mãe, tá no livro. Ela falou, eu sei que tá no livro. Então, na realidade, a primeira pergunta, a resposta é simples. O autor é palmeirense. Né? Então, ele né? Falta 30 segundos para acabar o jogo. Falta 30 segundos para acabar o jogo contra o 15 de Jaú, tá 5-0 para o Palmeiras. Não vamos comemorar ainda, não acabou, calma, falta ainda, né? Então, isso explica. Mas, na realidade, eu escrevi o livro, eu terminei ele no meio da pandemia, porque eu estava trancado aqui em São Paulo, não consegui voltar para os Estados Unidos, fiquei trancado 20 meses aqui, né, em São Paulo. E eu achei que era a minha única chance, porque não teria outras, de colocar num livro todas as minhas angústias, de visualizar múltiplas crises existenciais convergindo e ninguém falando nada, entendeu? Ninguém dando a mínima bola, que bilhões de abelhas estão morrendo no mundo e nós achando que tudo bem, que nós vamos sobreviver sem as abelhinhas, sendo que elas são responsáveis pela polinização, né? Sem agricultura não sobra ninguém aqui. Então eu vi esse cenário e eu olhava para a janela do meu apartamento porque eu acompanhei a vida de um prédio na minha frente, né? Eu olhava e via a vida durante meses das pessoas convivendo na pandemia, no lockdown. Então, e eu falava, ninguém nessas janelas tem a menor ideia, primeiro, do que causou essa pandemia de verdade, né? Não
da onde veio o vírus é o de menos, né? O aquecimento global, a multiplicação de outros organismos por causa do aumento da temperatura, né, o fim da reserva de água doce do mundo, enfim. E, na realidade, eu criei uma fantasia, mas que era baseado no que eu estava vendo ao redor do mundo há anos. E, por incrível que pareça, não sei como, alguém está seguindo o roteiro, que eu acho que eu posso dizer já que vai virar filme, né? Já acertamos que o livro vai virar um longa-metragem. Tá impressionante, né? Eu falava da reeleição do Trump, quando eu publiquei o livro, o pessoal falou, você está louco, imagine que o Trump vai ser reeleito. Não tem a menor chance. Tá aí. Aí falava do que ia acontecer se ele fosse reeleito. Está acontecendo. E esse negócio da Espanha, ninguém sabe direito o que aconteceu, né? Tem gente especulando de tudo, né? Até intervenção de UFOs, mas provavelmente tem três hipóteses que são as mais possíveis. Ou houve realmente um fenômeno atmosférico, que pode ser o reflexo de uma tempestade solar, que, né, deu uma sobrecarga nas linhas e explodiu, e o sistema é centralizado, então a Espanha indo para o Beleléu, Portugal foi de arrasto. De reboque. Foi. Ou foi um cyber-ataque, que é uma possibilidade, eu acho que remota, mas que é uma possibilidade, ou foi realmente a total e completa incompetência ou morte do sistema mesmo, né? Porque é um sistema arcaico que está lá há muito tempo, Deus sabe como é a manutenção do barato, mas o fato é que os espanhóis e os portugueses experimentaram por 24 horas o cenário que eu conto no livro, que duraria meses. Tá? Se o fenômeno atmosférico que eu relato ocorresse de verdade, parem para pensar. Meses ou um par de anos sem internet, sem banco online, sem caixa eletrônico, sem torre de aeroporto funcionando, porque não ia ter GPS, né? Como ia ser a civilização nesse instante? Porque o fulcro central da minha história é que nós criamos um universo eletroeletrônico digital e esquecemos de pequenas fragilidades, como aqui nós estamos no sistema solar perto de uma estrela, né? Que a qualquer momento pode dar uma cuspida e vai tudo para o vinagre, né? Então, a gente fala da ciência como... Hoje em dia a ciência virou sinônimo de tecnologia, o que está absolutamente incorreto, tá? A gente usa a tecnologia como ferramenta. A ciência, na realidade, é um exercício intelectual, né? De tentar explicar o que está ao nosso redor. E nós estamos desistindo de fazer isso. Professora, assim, eu fico ouvindo você falar, claro que vai dando um desespero, né? Eu imagino assim, outros mundos já acabaram antes, né? Como ensinam as populações originárias. E a vida dá um jeito de prevalecer, mesmo que não a nossa, mesmo que não a da nossa espécie. Mas, ao mesmo tempo, eu leio livros de filósofos que passaram, Walter Benjamin, que passaram momentos quase tão desesperadores como esse, e a necessidade da gente buscar significado nas coisas pequenas, né? Nas nossas coisas miúdas das nossas vidas. E aí eu fico achando assim, porque ontem ver um jogo de futebol, o Fluminense é muito importante na minha vida, né? É um time muito importante na minha vida, e me deixou muito triste ver aquela reação ontem, mas ao mesmo tempo eu estava viva vendo aquele jogo, né? Então a minha pergunta é assim: o que significa o Palmeiras para você? Eu sei que eu estou cometendo essa pergunta porque você já falou que tem coisas que a gente não consegue explicar. Não há uma fórmula para dizer o que é o Palmeiras para você. Mas qual é a importância? O que significa o Palmeiras na sua vida? Eu acho que se eu puder começar sobre o futebol, porque acho que a Alice eu já comentei com ela. Eu assisto quando eu posso, né? Quando não tenho tempo. Eu assisto futebol de qualquer coisa, né? Um dia eu estava na minha casa, 2 da manhã, meu filho chegou de uma balada lá nos Estados Unidos. Porque eu assinava um canal de televisão que permitia assistir o Campeonato Brasileiro fora, né? Depois de anos tendo que sobreviver com o Campeonato Mexicano, que nunca mais eu vou passar por aquela desgraça que eu passei nos anos 90, né? Ou o rádio amador, né? Porque eu ouvi a final de 93, 94 pelo meu rádio amador no porão da minha casa. Mas
o meu filho entra às 3 da manhã, né, vindo todo feliz, e eu lá trabalhando num paper e ouvindo. Era algo como assim, Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, né? Aí ele entra, põe a cara assim e fala, o que é isso? Eu falei, é o Campeonato Gaúcho. Ele falou, you are sick, man, né? Então, eu tenho que começar desse parâmetro, porque se tiver um jogo de futebol, não interessa, seja retrô versus esporte, final do Campeonato Pernambucano, eu estou assistindo. Se eu puder, eu estou lá assistindo, né? Da Champions League até o torneio de vaga. Por quê? Porque é esse elo, eu acredito, como a mulher do Carl Sagan falou outro dia, né? A esposa do Carl Sagan, rememorando, o Carl Sagan falou, quando ele morreu de câncer, né? Uma morte muito triste, e no último momento que eles estavam juntos, ela falou adeus, né? Deu adeus, e ele falou adeus, e deu um sorriso. E ela fala, a gente sabia naquele momento, né, nós dois cientistas, né, ateus, que nós nunca íamos mais nos ver. Mas o que aquele momento marcou não foi o nunca mais ver, foi tudo que a gente viu juntos, né? E de certa maneira o futebol é isso para mim. Ele é a âncora de tudo que eu vi num Brasil que também não existe mais, né? Num Brasil no meio da ditadura, onde você ia no estádio para, né, esquecer, pelo menos os adultos, né, conscientes, esquecer o que ocorria, né, ao seu redor, e você se conectava com gente que você nunca mais ia encontrar, você nunca mais ia ver, mas que por 90 minutos fizeram parte da sua vida. Eu me lembro, desculpa, Amelia, eu tenho que lembrar disso, mas a final do Campeonato Paulista, em 1974, no Pacaembu, eu entrando com o grande tio Demo e meu primo, 30 segundos, 1 minuto de jogo na arquibancada, onde todo mundo sentava junto, né? Embaixo das cabines de rádio, o Edu faz um gol, o Edu do Palmeiras, ponta direita, mas não deu tempo nem de sentar. O meu tio começou a abraçar a gente, que ele não sabia quem era. Aí uma hora ele abraçou um cara e o cara falou, eu sou corintiano. Ele falou, não tem importância, né? E porque a felicidade era tanta, né? Era um negócio tão espetacular. É verdade que o lance empatou depois de cabeça, mas o lance do Corinthians. Mas então o futebol é isso para mim. E o Palmeiras, com todas as vicissitudes e todos o Palmeiras é aquela a mulher maravilhosa que você ama de paixão e que mal é mal dá bola para você, entendeu? Porque todas as vezes que eu tentei dar bola, chegar para o Palmeiras e me oferecer de graça, né? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, varrendo o mundo, estudando, 40 anos o Palmeiras falando, não, tem um cara ali mais bacana, entendeu? E eu ainda continuo. Você precisa contar o que você ofereceu. Não, eu ofereci trazer a neurociência de ponta, a interface cérebro-máquina, as coisas mais absurdas possíveis pro Palmeiras ser o primeiro time do mundo a implementar um programa de neurociência do esporte de alto rendimento. E fui lá, fiz a demonstração na cara do Abel. Mostrei que quando o Abel falava com os jogadores do Sub-20, os jogadores que a gente estava monitorando o cérebro em tempo real, o cérebro dos moleques se sincronizava na hora. Quando eu falava a mesma coisa, não tinha nada. Quer dizer, eu dei toda. E aí os caras falaram. Não vale a pena, né? Não. Então, eu quase morri, né? Eu passei uns 4 meses, aquela quando você leva um fora catastrófico na 4ª série, né? Que ela vai namorar com o seu melhor amigo. Né? E teria ajudado, eu acho que teria ajudado. Em alguns pênaltis que nós perdemos ultimamente, teria ajudado. Então, o Palmeiras é isso para mim. O Palmeiras é o grande amor da minha vida, né? Fora outros grandes amores, mas é um grande amor, não correspondido, mas a gente insiste. A gente vai lá, continua tentando, né? E essa coisa de, né? Que eu posso falar? Do universo masculino, né? Quanto mais nos rejeitam, mais a gente insiste. Ai, Miguel, essa história é maravilhosa, não a parte da rejeição do Palmeiras, porque queríamos muito que o Palmeiras correspondesse a esse amor e te abraçasse com tudo que você sabe, com todo o seu conhecimento,
né? Esse projeto a gente já conversou muito sobre isso e a dor de, né, ver a ciência sendo desprezada, né, por um clube que poderia né, aprender tanto com isso, enfim, evoluir tanto, mas esse amor continua lá, né? Continua aqui, continua em tudo que a gente faz. E eu queria também só encerrar falando uma coisa que como o futebol traz essas conexões pra gente, né? Eu mesma estou aqui, a minha conexão com vocês dois passa diretamente pelo futebol, né? O meu amor platônico pela Mili, que começa, sei lá, 25 anos atrás, né? E a minha relação com você, Miguel, que começa no Twitter, né? Antes dele ser abduzido pelo Elon Musk, quando a gente ainda ficava por lá, e justamente por causa do Palmeiras, de eu escrever alguma coisa e você escrever para mim, e meu Deus, Miguel Nicoleles, e aí Palmeiras, né? Imagina, essa conexão, ela é uma conexão de afeto imediata, né? Quando você conhece alguém que gosta de futebol, mesmo quando torce para outro time, mas que é doido por futebol como você, essa conexão afetiva é isso, a pessoa vira sua família, né? Em milissegundos. Então, quero te agradecer muito por ter feito esse contato no Twitter lá atrás, né, estabelecido essa ponte, e por estar aqui com a gente hoje compartilhando, né, a sua inteligência e a sua loucura pelo Palmeiras, que eu acho que é uma das partes mais deliciosas da sua personalidade, sem dúvida. Muito obrigado pelo convite, foi um enorme prazer, tudo de bom aí para vocês. Aliás, eu lembrei dessa frase que é o título de vocês, porque quem fala muito isso é o Hulk, né? O Hulk vira para os jogadores do jogo. Você jogou onde? Você já viu isso? Não? Já. Então. Ele falou isso, acho que foi do Luiz Henrique ou foi do Igor Jesus, foi alguém do Botafogo que provocou. Do Botafogo. Eu já joguei na seleção, e você jogou onde? Muito bom. Mas muito obrigado, foi um enorme prazer. Viu? Foi delicioso, dá vontade de fazer outra. Teremos um segundo tempo, porque tenho muita coisa ainda que eu quero saber, mas a gente vai fazer uma outra. Não, só vocês me avisarem. Tá bom. Temos aqui perguntas guardadas sobre usos de psicodélicos para alterar sinapses, vamos guardar aqui para trazer no nosso segundo tempo, maravilhoso. E lembrando para todo mundo que está aqui com a gente que tem live, tem vídeos, tem programas no canal, toda segunda-feira e toda segunda e quinta-feira vídeos novos, à 13h, fora os nossos cortes, fora as outras coisas que vão entrando durante a semana, nosso Instagram também tem sempre um conteúdo bacana, e lembrando do Apoia-se também, quem puder dar aquela força, ajuda a gente a manter o canal e continuar trazendo. Curte aí, né? Manda, a gente precisa dessa divulgação. Se não dá para entrar no Apoia-se, então pelo menos curte e divulga a gente. Duas mulheres falando. Isso, se inscreve no canal. Masculino, né? Vamos lá. Exatamente. Se inscreve no canal para ficar sabendo das próximas entrevistas e sigam aqui com a gente. Beijo, Nicoleles, beijo, Mili, minha amiga. Beijo para todo mundo. Até mais, muito obrigado. Um abraço, Mili. Obrigada a você. Thank you.